Olá pessoal, meu nome é Rogério Silva, sou criador deste canal Eu Sou Rogério Silva. Aqui compartilhamos muita informação de análise de dados no setor da saúde. O vídeo de hoje eu quero fazer uma comparação entre ferramentas. Vamos comparar o Power BI, o Metabase, o Looker e o Tableau. Vamos colocar alguns critérios aqui para essa comparação. Nesses critérios eu vou falar o que eu acho de cada uma dessas ferramentas, tá? E avaliá-la conforme a minha utilização dentro desses critérios. Quais os critérios que utilizaremos? Facilidade de uso, conectividade, personalização, comunidade, recursos de inteligência artificial, suporte técnico, custo-benefício e como trabalhar com grande volume de dados. Então eu vou dar um resumo para você de como eu avalio essas ferramentas em cada um desses tópicos. No tópico facilidade de uso, em quarto lugar está o Looker. O Looker não é uma ferramenta tão fácil de se utilizar. E ela tem um pressuposto que você já saiba SQL. Então, caso você não saiba SQL, você terá uma dificuldade muito grande de utilizá-lo. Em terceiro lugar está o Metabase. O Metabase é uma ferramenta simples, ela não é complexa. Só que para quem não é técnico, ela vai deixar a desejar um pouco. Porque ela também tem algumas funcionalidades que exigem que você saiba SQL. Em segundo lugar está o Tableau. O Tableau é uma ferramenta com um visual incrível, muito interativa. Porém, ela necessita de uma curva de aprendizado. Você vai precisar praticar um pouco para pegar o jeito mesmo da ferramenta. E em primeiro lugar está o Power BI. O Power BI ele é o mais amigável dessas quatro ferramentas. Por quê? Ele já é da família Microsoft Excel. As pessoas têm facilidade em trabalhar com Power BI porque a maioria das pessoas já vem do mundo Excel. E ele tem uma aparência muito parecida. Então acaba tendo uma aceitação maior dos usuários. Então, em facilidade de uso, Power BI está em primeiro lugar. Agora o tópico conectividade. Quem é que vai ganhar? Em quarto lugar, novamente, o Looker. O Looker, ele conecta com algumas outras ferramentas. Só que ele exige uma configuração para algumas conexões. Não é tão fluido assim. Em terceiro lugar, está o Metabase. O Metabase é uma ferramenta também que conecta com muitas fontes de dados. Só que ela é mais limitada em comparação aos seus concorrentes que estão em primeiro e em segundo lugar. Dividindo o primeiro e o segundo lugar estão Tableau e Power BI. As duas ferramentas se conectam com muitas outras ferramentas e ambientes. É praticamente a mesma quantidade. Você consegue conectar quase nas mesmas coisas no Tableau e no Power BI. Se eu fosse colocar um em primeiro lugar, colocaria o Power BI porque a conexão do Power BI com o universo Microsoft é muito fluida, é muito boa. O Power BI, ele vai se conectar porque ele também é Microsoft. O Tableau se conecta às ferramentas da Microsoft? Sim, mas não tão fluido quanto o Power BI. Então essa seria a diferença que deixaria o Power BI em primeiro no quesito conectividade. No tópico personalização, em quarto lugar está o Metabase. Porque o Metabase é uma ferramenta simples. Porém, ela não tem tanta função de personalização. Ela é limitada. Agora, o Power BI, o Looker e o Tableau, no sentido de personalização, eles estão praticamente empatados. Eu não consigo colocar em primeiro, segundo e terceiro lugar. Porque eles permitem as mesmas funcionalidades. Você consegue colocar os gráficos, personalizá-los ali com uma quantidade ali de funcionalidades muito parecidas. Então, eu vou deixar empatados os três no quesito de personalização. Em último, o Metabase ainda deve um pouquinho, mas a comunidade está trabalhando para melhorar isso, eu tenho certeza. No tópico comunidade, em quarto lugar, está o Looker. O Looker é uma ferramenta mais recente, ela é mais nova e você ainda tem um pouco de dificuldade de achar muita informação na comunidade. Você tem a documentação dele, muito boa, da Google, mas a comunidade em si do Looker, ela não é tão extensa. Em terceiro lugar, é a comunidade do Tableau.
O Tableau é uma ferramenta muito difundida, você tem uma ótima documentação, você tem muitas pessoas, a comunidade é grande, mas ela ainda não é tão grande quanto as duas outras que a gente vai falar. Em segundo lugar, é a comunidade do Metabase. A comunidade do Metabase tem crescido muito. O Metabase é um software livre, open source, código aberto. Então você tem muitas pessoas colaborando. Pequenas e médias empresas e algumas grandes estão utilizando massivamente o Metabase, porque é uma ferramenta gratuita e ela atende muito às necessidades dependendo do seu negócio. Mas em primeiro lugar está o Power BI. A comunidade do Power BI é muito grande e muito ativa. Você tem canais especializados, você tem perfis especializados, profissionais que dedicam a sua carreira em compartilhar conhecimento e muitos profissionais fazendo isso. Tá? Tem muitos profissionais. Então você tem facilidade em encontrar qualquer tipo de informação em relação ao Power BI. Beleza? Vamos para o próximo tópico. Agora falando do tópico recursos de inteligência artificial. Em quarto lugar está o Metabase. O Metabase praticamente não tem recurso de inteligência artificial. O que ele tem é algum modelo estatístico muito limitado. Em terceiro lugar está o Looker. Porque o Looker até tem recursos de inteligência artificial, mas ele requer integrações com outros aplicativos para que isso aconteça. Então é como se ele não tivesse, só que ele permite que você utilize ele para ter através de outros aplicativos. O Power BI e o Tableau estão em primeiro lugar empatados, porque os dois possuem já integrados a eles recursos de inteligência artificial que permitem fazer modelos preditivos. Tá? Modelos onde você pode utilizar a linguagem Python, você pode utilizar o R ali para fazer análises preditivas. Então, acompanhando aí desde o início, o Power BI e o Tableau vêm se destacando um pouco mais, mas vamos que não acabou ainda, temos mais tópicos para serem analisados. Falando do tópico suporte técnico. Em quarto lugar está o Metabase. Como já poderíamos analisar, o Metabase ele não possui nenhuma empresa por trás, ele é um código aberto, software livre. Então o suporte do Metabase está atrelado à comunidade. Não é um mau suporte, a comunidade ela é grande e ela ajuda muito, mas não tem isso formalizado em contrato nenhum. Então ele está em quarto lugar. Em terceiro lugar está o Looker. Por que o Looker em terceiro? Porque o suporte do Looker está muito atrelado à assinatura. Depende muito da assinatura que você vai adquirir do Looker para ter o suporte, que nível de suporte você vai ter. Tá? Então ele está em terceiro porque depende muito da sua assinatura de Looker. Novamente, não tenho como diferenciar, estão empatados o Power BI e o Tableau, porque os dois estão com uma empresa grande por trás deles, que dão todo o suporte que nós precisamos necessários para as duas ferramentas. Então, eu não tenho nenhuma evidência de melhora de que um suporte do Tableau ou o suporte do Power BI é melhor do que um do outro. Tá? Então, eu deixo empatados novamente, em primeiro lugar, o suporte do Tableau e do Power BI. Falando de custo-benefício, quem é que está em quarto? É o Looker. Por que o Looker está em quarto? O Looker é uma ferramenta, em comparação com seus concorrentes, cara. Ela tem um custo já de partida bem acima do que os seus concorrentes. Então o Looker ele vai passar a valer a pena na questão de custo quando você já tiver um número de pessoas utilizando muito grande. Então o Looker é para uma big empresa. Em terceiro lugar está o Tableau, porque o Tableau também é uma ferramenta cara. A licença do Tableau ela não é tão cara como a do Looker, mas ela também é uma licença cara no mercado. Porém, o Tableau tem algumas características que, novamente, se o seu negócio necessitar delas, o Tableau é a melhor solução para você. Porém, como estamos falando de custo-benefício, ele está em terceiro lugar. Em segundo lugar está o Power BI, porque o Power BI não é uma ferramenta cara, mas ele tem o seu custo. E o custo do Power BI, ele começa baixo. Mas dependendo da sua necessidade da licença, ele pode ser um custo maior e mais alto também. Em primeiro lugar está o Metabase. Metabase é software livre. O Metabase não tem custo. O Metabase está disponível para você utilizar quando você precisar. Então, ele está em primeiro lugar. Tem outros pontos que precisam ser equiparados e compensados. Só que falando de custo-benefício, o Metabase está em primeiro. Enfim, chegamos no tópico de grande volume de dados. Qual a ferramenta que vai mais performar em grande volume de dados? Vamos lá. Em quarto lugar
está o Power BI. O Power BI está em quarto lugar porque ele realmente tem uma limitação de volume de dados. Você tem a performance dentro do que ele permite. Agora ele tem uma limitação do volume, então você não consegue trabalhar com enormes volumes sendo importados para dentro dele. Embora o Power BI tenha a opção de você não importar o dado e fazer o Direct Query, que se chama, que é a conexão direta dos dados e só trazer o que você precisa naquele momento. Só que pensando em importação e grandes volumes, realmente ele deixa a desejar um pouco. Em terceiro lugar está o Metabase. O Metabase, ele também tem uma limitação, a limitação de dados. Porém, ela ainda é maior, ele é um pouco mais escalável do que o Power BI. Então você consegue trabalhar com o Metabase com grande volume de dados até um certo limite. Um pouco maior que o do Power BI, porém não tão grande assim. Em segundo lugar está o Tableau, que também, por sua vez, ele tem uma limitação, porém ele é um pouco mais escalável do que os outros que falamos anteriormente. Então você consegue trabalhar com Tableau sim, com grande volume de dados, porém não com qualquer volume, ok? E quando se fala em qualquer volume, o Looker ganha. O Looker está em primeiro lugar, porque ele trabalha com qualquer volume de dados. Vamos só deixar uma coisa clara, pessoal. Vamos separar o que é volume de dados do que é de performance. Eu não estou falando que o Looker é o mais performático, mas eu estou falando que o Looker trabalha com qualquer volume de dados, porque ele não tem uma limitação. Você vai utilizar a quantidade de dados que você quiser. Ele é uma ferramenta que está em cloud e ele vai alocar a quantidade de recursos que ele precisar para processar a quantidade de dados que você tem. O Looker está em primeiro lugar no grande volume de dados. Pessoal, encerramos aqui. Falamos de todos os tópicos. Agora você pode analisar cada um desses tópicos e tomar a sua decisão. Qual é a ferramenta melhor para o seu negócio? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Curta, compartilhe esse vídeo, compartilhe todos os vídeos e tudo que temos postado aí para profissionais de dados, para profissionais da saúde, porque esse é só o começo. Obrigado. Valeu!